como os estados vão assumindo suas próprias, vão querendo assumir as condições de guiar o seu próprio destino. No caso que o Hamilton vai fazer nos Estados Unidos, que é o que o List, depois Bismarck vão propor para a Alemanha, é o que na Inglaterra vai se fazer com a Rainha Elizabeth, depois a Revolução Industrial, no Japão era Meiji, assim por diante. Não deixa de ser um paralelo da Coreia nos anos 70 e 80, né, do século XX. Então, um paralelo interessante em relação ao que aconteceu no Brasil, só que com um fim menos edificante, talvez. O Brasil, a partir dos anos 30, a partir da Revolução de 1930, a partir de Getúlio Vargas, vai tentar assumir o controle dos seus próprios recursos, vai tentar assumir o controle da sua própria economia, da sua própria política econômica, vai, a partir da crise de 1929, tentar ter uma política deliberada a diversificação da sua economia, para não ficar dependendo de apenas de um produto primário, um ou dois produtos primários de exportação, no modelo que a CEPAL depois vai chamar de desarrollo hacia afuera, né? Desenvolvimento para fora. Vai tentar transformar o dinamismo do mercado interno como o motor do processo de desenvolvimento. E para isso, o país vai ter que enfrentar alguns desafios, também cada país com a sua história, com a sua formação, distintos dos desafios dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou do Japão. O Brasil vai ser obrigado a criar o seu parque industrial praticamente do nada, e a partir de uma maciça atuação do próprio Estado. Não vai ser, nos Estados Unidos, na Inglaterra, um dos elementos-chave do processo de desenvolvimento vai ser o mercado de capitais. Na Alemanha, o elemento-chave talvez seja o banco, os bancos que financiam a indústria. No Japão, algo parecido um pouco com a Alemanha, embora não tão idêntico. Agora, no Brasil, não vai ser o banco, no Brasil, não vai ser o mercado de capitais, no Brasil, não vai ser o capital privado. No Brasil, quem vai tomar a frente vai ser o capital público, que é um paradoxo. É um monopólio estatal que cria o mercado no Brasil. Os setores são criados a partir da atuação do Estado, seja na retomada do controle nacional sobre recursos estratégicos, e nos anos 30 isso ocorre com a nacionalização do subsolo, a nacionalização das águas, a nacionalização da energia, né, com a atribuição ao Estado Nacional do controle dos recursos minerais, dos recursos naturais estratégicos. Mas não só isso, para poder criar o Parque Industrial Nacional, criar a indústria de base, se precisava controlar, na verdade, três grandes elementos. Precisava controlar, para só existir industrialização pesada, indústria de base, quando você tem aço, quando você tem energia elétrica, quando você tem petróleo. Sem esses três elementos não existe industrialização pesada. E o Brasil vai ter um projeto muito claro de controlar esses setores e de utilizá-los na construção de uma base industrial. Vai nacionalizar o subsolo para poder criar siderurgia. A siderurgia que só vai ser possível também em virtude das relações geopolíticas da pré e do início da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil vai barganhar, né, com os Estados Unidos e a Alemanha na sua disputa por hegemonia antes da guerra propriamente dita, e depois conseguir uma aliança de financiamento e de envio de material com os Estados Unidos para fazer a siderurgia. O Brasil vai assumir o controle das reservas minerais, e nesse processo da Segunda Guerra Mundial, juntamente com a siderurgia, a Companhia Siderúrgica Nacional é criada em 1941, em 1942, quando o Brasil está para entrar na Segunda Guerra,
se assinam os acordos de Washington com a Inglaterra e os Estados Unidos em maio de 42, em que a Inglaterra expropria uma empresa britânica que atuava no Brasil na área de mineração, chamada Itabira Iron, que tinha as maiores reservas de ferro do mundo, e passa essas reservas para o controle do Estado brasileiro, que cria uma empresa chamada Companhia Vale do Rio Doce, para explorá-la, ligar e mandar esse ferro tanto para a siderurgia nacional, quanto para o esforço de guerra aliado. E é o Brasil também, nesse momento, que vai começar a criar essa base desse mercado, desse parque industrial, com o início da atuação direta do Estado na construção de um grande parque de geração de energia hidrelétrica, cujo primeiro passo é a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, em 1945, e que já havia tentado iniciar a explorar o controle sobre o petróleo, baseado no modelo argentino, do general Mosconi, né, o general Horta Barbosa, Conselho Nacional do Petróleo, mas que vai se acelerar a partir dos anos 50, com a tentativa dos setores ligados ao capital estrangeiro de atuarem no setor petrolífero, e a reação popular a isso, que é a campanha do petróleo, e que vai motivar, no segundo governo de Getúlio Vargas, a criação da Petrobras. Então o Brasil, num espaço de 15 anos, consegue construir as bases do que vai ser a indústria, o Parque Industrial Nacional. Quando o governo Kubitschek, na segunda metade dos anos 50, você dá o segundo passo, que é o fim da chamada industrialização restringida para a chamada industrialização relativamente autônoma. Em que sentido? A partir do governo Kubitschek, do plano de Madison, se expande a Petrobras, se expande a geração de energia, se expande a construção de infraestrutura no país, nos transportes, nas comunicações de uma maneira geral, se amplia as ligações físicas do país nas várias regiões e se amplia a industrialização. O processo de industrialização começa a se desenvolver a partir de uma lógica própria, não mais dependendo de eventuais crises externas de produtos que faltam, são substituídos ou não no mercado interno por eventual preço maior ou menor. Mas tem uma lógica própria esse processo de industrialização e de expansão da infraestrutura econômica nacional. Esse modelo da industrialização pesada, o controle dos recursos naturais estratégicos, vai abrir também espaço aqui, a partir dos anos 50 e início dos anos 60, se inicia uma série de reivindicações de ampliação do processo de desenvolvimento para as classes menos favorecidas, com a distribuição maior de renda, com a inclusão maior da população no processo. São as chamadas reformas de base, reforma urbana, reforma agrária, a reforma educacional e assim por diante. O que ocorre, infelizmente, no Brasil é que em 64, a reação interna de setores da elite brasileira, dos militares e da classe média, e externa dos Estados Unidos, com a paranoia da Revolução Cubana, em que eles achavam que todos iriam virar, qualquer país da América Latina mais autônomo viraria um governo socialista ou soviético, faz com que aqui ocorra o golpe militar em 64. Em 64, e o que é interessante, em princípio, os militares não querem manter a industrialização. Os militares não são industrialistas. Isso é um erro que se costuma dizer até hoje. Aliás, nós vemos nas análises políticas dos jornais, falando do futuro governo, a partir de janeiro, uma ala militar que é nacionalista. Militar nacionalista do Brasil, o último foi o Marechal Lott. Os militares nunca foram nacionalistas no regime de 64, pelo contrário. Sempre estiveram muito ligados às multinacionais e ao capital estrangeiro, especialmente americano. Mas o que ocorre, assim como fizeram no Chile, o Pinochet vai fazer isso, ou várias vezes na Argentina, de políticas de desindustrialização, os militares aqui, quando tomam o poder em 64, na verdade acham que já não dava mais para reverter o processo de industrialização. Seria um custo social muito alto. Então preferem manter
a base industrial, mas mudar a política. Não mais uma política relativamente autônoma de industrialização, gerando de inovação própria, tecnologia, autonomia tecnológica, mas sim uma política de expansão baseada nas multinacionais. E vamos trazer as multinacionais, uma parte das multinacionais para cá, por um processo dependente de industrialização, muitas industrialização pesada, e vão investir também, continuar investindo em expansão de infraestrutura e de geração de energia. Isso tudo começa a fazer água com a crise do petróleo. O Brasil não estava preparado para a crise do petróleo. O regime militar não tinha, jamais imaginou que poderia acontecer. O governo Geisel tinha um plano ambiciosíssimo, que era o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha investimentos pesados, e foi um fracasso. Por causa da crise, o petróleo, na verdade, destruiu toda a balança de pagamentos, começa a questão da dívida externa, uma série de problemas econômicos. Os militares são obrigados a começar, os empresários abandonam o barco da ditadura militar, que até então, até os anos 70, era lindo e maravilhoso. A partir dos 70 ela começa a ser um problema. Não, precisa de democracia, não dá, os militares atrapalham, e começa a ter um processo de abertura da redemocratização no Brasil. Como os militares tinham, e a crise, tanto a crise fiscal, a crise da dívida, todas as crises que a crise da dívida latino-americana, todas essas crises haviam afetado profundamente as finanças brasileiras, a questão da inflação, como aliás na Argentina também, em outros países da América Latina, virou a questão principal em termos do debate público da economia. Então ninguém dava muita trela sobre industrialização, sobre reforma, sobre continuar o processo de modernização do país, porque havia o problema da inflação. A inflação era o grande problema. E o que vai acontecer é uma série de experimentos. O Brasil, como a Argentina, foram pródigos em testar as mais malucas das teorias econômicas possíveis e imagináveis. Ao invés de testar em laboratório, os nossos economistas vão testar conosco, e até que acertaram, de um jeito ou de outro, num plano muito complicado, em termos das suas estruturas, dos seus fundamentos, no caso do Brasil, que é o plano real que até hoje é o que mantém, de certa maneira, o consenso da estabilidade monetária aqui. Só tinha um preço para manter essa estabilidade. Um preço de ajustar a economia brasileira num modelo mais estável. O preço foi abrir mão do controle nacional dos recursos estratégicos, o preço foi abrir mão da indústria. O Brasil, desde os anos 90, tem uma política de desindustrialização acelerada. Começou com o governo Collor, se acelerou com o governo Fernando Henrique e continuou no governo Lula, no governo Dilma e continua até hoje, de maneira extremamente acelerada. No governo Lula, no governo Dilma, ela teve um certo alívio com o chamado boom das commodities. Então, o preço do ferro, o preço da soja, o preço do petróleo salvavam um pouco as contas públicas, na geração de divisas, mas não mudou a política de desindustrialização. E hoje, desde 2015, nós entramos numa crise recessiva profunda e estamos fazendo um processo de destruição da economia nacional. Um processo que eu chamaria a atenção, que é um processo que nós não vivemos desde 1930, que é um processo de crise de queda de produtos primários. Queda de produtos primários. O Brasil havia se livrado dos anos 30. O Brasil voltou a ser dependente dos primários nos anos 90. Ou seja, voltou a ficar dependendo das variações e oscilações de preços de determinados produtos no mercado internacional. A nossa pauta de exportação é absolutamente primária. Nós exportamos café para Hamburgo. Hamburgo é o maior centro de torrefação de café do mundo. Fazer torrefação de café não precisa de uma tecnologia muito complexa. Nós exportamos ferro puro. Nós exportamos aço, ferro puro para a China, nós exportamos soja pura para os países asiáticos. Agora estão querendo destruir nosso parque de refino. Vamos exportar simplesmente óleo cru para importar gasolina.
E fazer gasolina também, vamos lá, não é nenhuma grande tecnologia sofisticada, não é um segredo industrial que seja impossível se fazer. O que nós passamos no Brasil, e aí é interessante a história que o professor Marcelo nos coloca, é que o Brasil, até tem um livro interessante, fala sobre neoextrativismo, que o Brasil, esse livro ele fala o seguinte, né, e ele fala o seguinte, que o Brasil é o único país do mundo que teve um parque industrial relativamente autônomo, desenvolvido, articulado, e conseguiu em 15 anos reprimarização essa economia. Isso é um fenômeno na história mundial que o Brasil conseguiu. Para fazer isso tem que passar por guerra. O Brasil passou, a economia brasileira está passando por uma guerra, sendo destruída como se tivesse um exército de ocupação aqui dentro. E o que nós estamos vendo é o que até o professor Marcelo mencionou, falando da Coreia, que é interessante, algo que, uma vez numa palestra, o professor Luiz Gonzaga Peluso, da Unicamp, disse, nos anos 70, vinham missões da Coreia e da China para a Unicamp e para outras universidades brasileiras para aprender como que o Brasil havia planejado o seu processo de desenvolvimento e industrialização. Eles aprenderam conosco, nós, pelo visto, não aprendemos nada com o nosso passado. Então, ver esse processo todo, né, que o professor Marcelo nos traz, né, só nos mostra a importância de temas que foram completamente abandonados ao debate público nacional, que é a retomada do controle nacional sobre os recursos estratégicos, que é a retomada da industrialização, que é a retomada de um projeto de autonomia tecnológica, de autonomia científica, porque vai ser a única maneira de poder fazer com que a economia brasileira se diversifique, se torne autônoma, relativamente autônoma, e que possa dar melhores condições de vida para todos os seus cidadãos. Burguesia nacional. Burguesia nacional é uma piada de mau gosto na história do Brasil, isso não existe. O Getúlio esperando o Cotô. O Getúlio foi esperando a burguesia nacional, o Juscelino foi esperando a burguesia nacional, o Jango foi esperando a burguesia nacional, os militares foram esperando a burguesia nacional, o Fernando Henrique ficou esperando a burguesia nacional, o Lula ficou esperando a burguesia nacional, a Dilma ficou esperando a burguesia nacional. A burguesia nacional nunca veio e não vai vir. De cada país tem o seu meio de se desenvolver. E vamos lá, a gente precisa de criar mitos também. Por exemplo, a China não tem burguesia nacional. A China foi criada pelo Estado chinês. Ela vai usar, vai adaptar e vai fazer uma série de... Não tem uma burguesia industrial que quis que a China se industrializasse. É como na Coreia. Na Coreia, o professor Marcelo pode aqui confirmar, o general Park, pelo contrário, fazia os empresários serem humilhados em programa público de televisão. Porque não cumpriam as metas, porque não seguiam as determinações do plano de industrialização. Acho engraçado esse país, vamos falar modelo coreano, modelo chinês, podemos fazer, acho que nenhum empresário vai gostar. O modelo coreano, modelo chinês, outro empresário, o papel dele é bem secundário. E aqui, quem industrializou o Brasil foi o Estado. Não foi o Moraes, não foi o Simonsen, não foi o Matarazzo. Quem industrializou o país é o Sateste, o Solex, qualquer um faz. O que quem industrializou de verdade o país não foi nenhum deles. Eles tiveram que se associar com o projeto por um tempo e depois preferiram, por uma série de razões de imediatismo e de falta de visão estratégica, se associar ao projeto que é destruidor dos seus próprios interesses. Aliás, a prova disso, que a gente brinca, o direito societário no Brasil nada mais é que uma mistura de direito agrário com direito de família. Porque é briga de primo com irmão, é briga de sobrinho, é a fazenda. Quem são os diretores das empresas? Genro, sobrinho, primo, neto, filho. Não tem realmente... É como nos Estados Unidos ou na Europa, que tem um corpo profissional de diretoria profissional, que a atuação vai ser no interesse da empresa ou do setor e não no interesse da família.
empresário brasileiro nunca sofre, por isso que existe a famosa ação preferencial, né? Em que você põe dinheiro, mas não dá palpite na empresa, né? Essa ordinária já é mais difícil, né? Então, ninguém quer dividir. Né? Tem problemas culturais, problemas de formação. Talvez seja isso, mas talvez não tenha que esperar a burguesia nacional. Dependendo da burguesia nacional, a gente está esperando. Até o Partido Comunista está esperando a burguesia nacional. Né? O Partido Comunista deixou de existir e a burguesia nacional não apareceu até agora. Né? Bom, sobre os futuros 4 anos, se eu soubesse fazer predição, jogava na Mega Sena, né? E não estaria aqui. Eu teria ganho na Mega Sena. Ainda mais agora, 200 milhões. 200 milhões, exatamente. Mas é óbvio que assim, existe uma tendência. Se a seguir a tendência que se anuncia desse senhor Paulo Guedes, é um Michel Temer II piorado. O governo Bolsonaro é um Michel Temer piorado. Né? Piorado no sentido de que conseguiu ter gente mais, vamos dizer assim, menos preparada, mais desclassificada, inclusive, para gerir os negócios públicos. O seu Paulo Guedes não é um economista de cassino, é um ladrão de fundo de pensão. É isso que ele é. Está sendo investigado pela Polícia Federal, inclusive. Não vai dar em nada, porque agora, afinal, ele é a ministra da Economia. Você quer saber o que fazer com ele? Um empresário conhecido meu disse que no grupo de empresários vão falar com o Delfim Neto, o grande guru, o grande oráculo. O que fazer com o Paulo Guedes agora? E o que ele falou? Ele falou, compra em dólar. Porque ele não vai durar 6 meses, ele vai cair e vai subir o dólar. Então, o oráculo mandou comprar dólar. Mas, na verdade, a proposta dele é absolutamente irrealizável. Repetir a política do Pinochet dos anos 70 num país de 220 milhões de habitantes é só coisa efetivamente de um maluco. Até porque essa política do Pinochet não deu certo no Chile. E Pinochet foi obrigado a mudar de política no final dos anos 70, só pelo ser deposto, inclusive. Ele teve que mudar para poder ter um pouco de crescimento econômico no Chile. Só o Chicago Boy não alimenta barriga de ninguém, só alimenta banco. Como aqui também, o Marechal Castelo Branco, em 64, foi uma política de absoluto ajuste ortodoxo de recessão. Ele foi, na prática, deposto pelo Costa Silva. Depois de 1 ano e meio, ele foi deposto pelo Costa Silva. O Costa Silva, que era o ministro do Exército, falou: não vai ser mais isso. E passou a mandar no governo. Então, assim, o Paulo Guedes por informação ruins, a única coisa boa, talvez tenha prognóstico, é que não existe nenhum regime autoritário, pseudo-autoritário, com talvez 2 exceções na história, que tenha durado, que consiga se perpetuar com recessão econômica. No caso do Brasil são 13 milhões de desempregados, são 25 milhões. Né? Esquece de contar que não procura mais emprego, que não consegue nem entrar no mercado de trabalho. Né? Então, a chance também de um regime desse não durar, né? É a única coisa, é uma expectativa aí que faz a gente ter alguma esperança. A esperança pelo desastre. Né? Mas, enfim, é o paradoxo do Brasil. Não há nenhum regime autoritário, pseudo-autoritário, que dure com recessão econômica. A ditadura militar brasileira só durou porque crescia 15% ao ano. Tinha pleno emprego. Não fica. Quando começou a dar crise, ela teve que abrir. Isso em qualquer lugar. Né? Com a única exceção, as únicas exceções, o salazarismo e do franquismo, que são outras histórias. O franquismo que tinha matado todo mundo, não tinha nem como ter oposição lá dentro. Isso período da Guerra Fria. E Salazar, porque afinal Portugal é estagnado desde 1922, não fazia muita diferença ser estagnado com o rei ou com o Salazar, então tudo faz. Então, o ditadura que se manteve na estagnação. O país já era uma história de estagnação econômica também. Isso não afeta muito. Mas é isso. Problemas não são bons. Agora também, isso aí compete a nós. Eles vão tentar atropelar um monte de coisa. Vai privatizar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para privatizar, primeiro tem que decidir sobre o Tribunal Federal, sobre a liminar do ministro Lewandowski, que proíbe privatização sem lei. Enquanto não tiver isso, não dá para privatizar nada. Não dá para querer fazer essa medida provisória porque a Constituição impede. Uma série de matérias feitas por emenda, que foram alteradas por emenda, de fazer medida provisória. Então, eles querem mudar o regime do petróleo. Tem que ser por projeto de lei. Por medida provisória não pode. Então, também eles estão indo com muita sede ao pote, mas sem saber onde eles estão pisando. Eles são absolutamente ineptos. Isso aí, eu tenho certeza. É
mínima noção do que estão fazendo.